E aí, pessoal, beleza? Continuando o último vídeo, né, a gente começou a falar sobre analogias de Reynolds, está lá no capítulo 6, tá? Para quem quiser ver lá no capítulo 6 do livro do Impropera, ele fala sobre três analogias. E elas são importantes porque elas estão à base para a gente começar a parte do escoamento turbulento, que é bem na sequência. Na verdade, não na sequência ali do capítulo, né, mas depois ela fica mais fácil a gente entender essa parte. A segunda analogia é uma segunda analogia chamada de analogia do resfriamento evaporativo. Um fenômeno que a gente sabe que acontece. Né? Você está, por exemplo, você vai nadar, tá um dia muito quente, você vai nadar, você molha a camisa, assim, você molhou a camisa, você sai e começa a bater um vento, você sente o quê? Um frio, né? Esfria pra caramba, né? Esse é um fenômeno que acontece justamente por causa desse resfriamento evaporativo. É o fato de uma corrente de ar passar perto de uma substância que tem uma concentração de líquida, né, de massa maior do que está no ambiente externo. Vai ocorrer o fenômeno da transferência de massa. Só que como é que ocorre essa transferência de massa? Esse fluido vai passando, pensa esse fluido, esse ar que está passando agora tem uma baixa concentração desse líquido aqui que a gente está desenhado aqui embaixo. Esse líquido seria uma substância A. Deixa eu ver como é que eu marco ele aqui. Eita, aí. Esse líquido aqui seria uma substância, um líquido A. Tá? E esse aqui tem uma baixa concentração dele. A concentração do A aqui, concentração de A no infinito, como é que eu escrevo isso aqui? A concentração de ar no infinito, ela é menor, obviamente, né, do que a concentração de ar na superfície, né, que está aqui justamente na interface do líquido com essa com esse fluido aí que está passando por cima dele. O que vai acontecer? As partículas de ar vão passando, tá? Elas vão se chocando contra as partículas de fluido que estão bem na interface ali do líquido com o gás, vão energizando esse fluido, ele vai ganhando mais energia, ele ganha energia suficiente para vencer essa barreira imposta pela tensão superficial e vencer e evaporar. E ele passa para dentro para dentro do gás. Assim, ocorre esse fenômeno de transferência de massa. Quando ocorre esse fenômeno, ele carrega energia com ele, porque ele está mais energizado, ele ganhou essa energia pelo contato com as partículas de um fluido que está se advectando por cima dele, ele ganha essa energia, ele vai embora. Quando ele vai embora, ele carrega energia do fluido, do líquido, né? O líquido, a gente sabe que energia também é uma propriedade extensiva, ela depende da matéria também. Então, quando ele vai embora, essas partículas são carregadas pelo gás, causa uma queda de energia, uma diminuição da energia do líquido. Isso faz o quê? Se caiu a energia dele, vai cair a temperatura, ele se resfria e o que acontece? Ocorre transferência de calor do gás agora para o líquido. Ou seja, ao mesmo tempo que vai ocorrer um fenômeno aqui, ó, ocorre um fenômeno de troca de calor por evaporação, um calor que flui aqui, assim, um calor que sai aqui, evaporativo. Como é que eu coloquei isso aqui? Eu coloquei não coloquei QS, não, botei assim, ao mesmo tempo que você vai ter um fluxo de calor evaporativo aqui, ó, para fora, que está saindo assim do líquido para fora por causa desse contato dele com o fluido, com o gás, com menor concentração daquele líquido, né, obviamente, e que está passando ali com movimentação macroscópica, ocorre essa troca de calor por evaporação. Pelo fato do líquido se resfriar, vai acabar ocorrer uma troca de calor no outro sentido, uma troca de calor convectiva, tá? Convecção para dentro do líquido, ou seja, em regime permanente isso aí fica balanceado, né? De maneira que essa troca de calor por convecção e a de evaporação ficam iguais, esse balanceio, e aí vai ficar a mesma coisa. Agora vamos ver como é que a gente entende isso daí, né? Porque essa troca de calor aqui por convecção, olha só, deixa eu escrever isso aqui nesse lado aqui pra gente, ó. Essa troca de calor por convecção, a gente sabe o que ela é, né? Ela tem que ser estudada através da lei do resfriamento de Newton. A gente sabe isso aqui, ó, de calor de convecção, o fluxo é igual a 1H, que vai ser o nosso coeficiente convectivo, multiplicado por T infinito menos TS. Tá? Isso aí, essa é a nossa troca de calor que vai ocorrer. E a troca de calor por evaporação é um pouquinho diferente, né? Porque ela agora está sendo feita por causa da massa que está carregando. É uma massa que está carregando uma quantidade de energia junto com ela. Essa daí, se a gente voltar lá na parte de termodinâmica, vocês vão ver que está relacionado assim, uma quantidade de massa carregando energia para fora, é muito a ver com a entalpia, né? Aquela entalpia de evaporação. É justamente assim, o fluido sai de uma região onde ele é líquido e vai virar vapor, e ele está na saturação. Se a gente fizer essa hipótese de que o fluido que está ali na interface está na região de saturação e que ele vai passar para um estado de gás, vai passar para o estado de vapor dentro do fluido de gás que está passando acima dele, ele vai passar já no estado de vapor saturado, o que está ocorrendo ali é um aumento de entalpia, exatamente dado pela entalpia de evaporação. Isso aqui é dado como? É dado pelo fluxo de massa, tá? O NA. Isso aqui é análogo, é a mesma coisa que eu falar assim, ó, como
como se fosse um M ponto, tá? Aquele M ponto que a gente tinha lá que a gente usa na termodinâmica, vazão mássica. Só que nesse caso a vazão mássica por área, tá? É o meio que a gente está calculando fluxos de energia. A gente não está calculando só a taxa de energia, não é quilowatts não é quilowatts que a gente está calculando, a gente está calculando quilowatts por metro quadrado. Então, como se fosse assim, uma quantidade de massa que está passando por segundo por área, mais ou menos isso. Que é esse aí que está acontecendo, multiplicado pela entalpia de evaporação, que a entalpia é FG, que a gente sabe que é dado lá nas tabelas termodinâmicas, né? Para cada pressão de saturação, região de saturação, você tem lá a entalpia que dá entre o líquido saturado e o vapor saturado. Geralmente é um valor muito grande. Se você tiver numa região de baixa pressão, como as regiões onde ocorre esse tipo de fenômeno de resfriamento evaporativo, você está realmente pegando uma diferença de entalpia muito grande. Essa entalpia, então você está, olha só o que você está fazendo, você está usando essa entalpia de evaporação como um mecanismo de troca de calor. Isso é excelente, beleza? Sim, você está ganhando uma troca de calor enorme aí nesse processo. Bom, então agora sabendo isso aqui, a gente vai igualar essas duas equações, tá? E eu vou igualar elas, eu não vou igualar elas aqui não, vou igualar elas embaixo, porque eu vou ter mais espaço para escrever. Acho que vou precisar de um espacinho para escrever aqui embaixo. Ó, agora igualando as duas, eu vou ter o que? Eu vou ter que eu sei que em regime permanente eu vou ter isso aqui, ó, a troca de calor por evaporação, ela vai ter que estar igual à troca de calor, ao fluxo de calor por convecção. Isso aqui é óbvio se eu estiver num regime permanente, tá? Porque à medida que as minhas partículas que estão na interface vão se evaporando, elas vão carregando energia, vai caindo a temperatura do meu fluido e em regime permanente isso vai sendo compensado pelo calor que vai sendo trocado do fluido de cima com o líquido, né? O gás com o líquido vai aquecendo e vai jogando calor para dentro desse fluido e vai fomentando isso aí continuamente para que continue executando esse processo. Nesse caso a gente vai ter o que? Olha, eu vou ter isso aqui, ó, N, o fluxo de massa que eu tenho aqui, ó, multiplicado, quer ver? Isso aqui é NA multiplicado por, deixa eu ver, isso aqui vezes o HFG, isso mesmo, não estou errando, não estou vendo que estou conferindo se eu não anotei coisa errada, é igual ao coeficiente convectivo. Isso aqui tem que ter muito cuidado porque eu estou acabando usando as mesmas letras, tá? Mas esse H aqui, ó, é o H de entalpia de evaporação, ó. Isso aqui é entalpia, entalpia. E esse H aqui é coeficiente convectivo. Eu deveria dar um jeito de não misturar essas coisas, mas também o livro misturou, então não tem problema. Então isso aqui é o H do coeficiente convectivo multiplicado pelo T infinito menos Ts, tá? Só que esse N, esse fluxo aqui, ó, de transferência de massa, a gente tem uma equação para ele também, né? Porque é análogo, né? Essa transferência de massa, ela também é dada por um coeficiente convectivo de transferência de massa e uma diferença de concentração, certo? Então a gente pode reescrever, a gente tem essa lei lá, que a lei não é a lei do resfriamento de Newton, mas é o análogo da lei do resfriamento de Newton para a transferência de massa, tá? Que é isso aqui, ó, a gente tem essa definição de que o NA ele é igual a um coeficiente convectivo de transferência de massa multiplicado pela entalpia, agora é a densidade, né? A densidade de ar na saturação para a temperatura de Ts, que seria a temperatura da superfície, menos essa densidade de ar no infinito. Ou seja, agora a gente está falando de algo que está, a diferença de densidade que eu tenho ali na interface, que o fluido está na saturação já preparado para passar para a transferência de massa, com a densidade de ar no fluido externo, né, no fluido que está sendo advectado fora dele, ali nas condições de campo livre. Eu vou substituir isso daqui também dentro dessa definição, e tudo aqui vai virar isso aqui, ó. Vai virar, deixa eu ver como é que vai ficar essa definição, vai virar HM, ó, vou botar tudo aqui, HM de ρ de ar na saturação para a temperatura da superfície ou temperatura da interface, tá? A interface que eu tenho ali nesse caso, e menos o ρ de ar no infinito, que seria o gás que está passando acima do meu líquido A. Ele pode ter uma concentração também, não sei se ele vai ter, mas pode ser que ele tenha uma concentração, e isso aqui tem que ser igual a H, que é o meu coeficiente convectivo agora de transferência de calor, vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do infinito. Isso daqui
eu também posso, aí também vale aquela aproximação que a gente fala, aproximação que eu não concordo, mas que usam, né? Que você falar, você pode fingir que isso aqui, ó, que essa densidade aqui da saturação, ou que essa densidade do infinito, são todas de gases ideais, tá? Você pode fingir que isso aí tudo é gás ideal, e aí você usa aquele, o P igual a ρRT, para mudar isso tudo aí em função somente de temperatura. Aí você faz uma temperatura e pressão. Ou seja, no final, você pode substituir isso aqui então, você pode fazer isso aqui ser igual a P, como é que é? Deixa eu ver como é que tá aqui, vai ficar PA sobre, vai virar PA na saturação, a pressão de saturação do A para a temperatura de TS, dividido pelo R, que seria o R molar, o R máximo no caso, né, o R daquele gás, multiplicado pela temperatura de saturação, e isso daqui pode ser substituído pelo P infinito, dividido pelo RT infinito. É isso aí. Então, o PA, né? PA em T infinito. Aí, beleza. Isso aqui, então, dá para eu substituir essa fórmula. Substituindo e rearranjando essa fórmula, dá um negócio assim, ó. Vai dar que eu posso achar que é meu T infinito menos o TS. Isso aqui é igual a entalpia de evaporação do meu fluido. Esta razão aqui, ó, que é o HM sobre o H, que a gente pode encontrar justamente através da nossa analogia a analogia que a gente usou no vídeo passado. Tá? A gente pode buscar esse valor justamente na analogia que a gente viu no vídeo passado, e isso aqui agora se torna, a gente vai substituir aquelas densidades aí por essas razões em função da pressão. Vai virar pressão de saturação, pressão de A na saturação em TS dividido por TS menos a pressão de A infinito dividido por T infinito. Isso daqui, só um minuto, deixa eu ver aqui. Rapidinho. Beleza. Essa razão que nós temos aí agora, a gente pode acabar, por exemplo, pensando, deixa eu ver aqui o que dá para simplificar dessa coisa. A gente pode simplificar esse H sobre HM aqui que eu falei, né? Você pode utilizar a relação que a gente tem lá utilizando o número de Lewis, vai virar H sobre HM é igual a ρ Cp, o número de Lewis, 1 elevado a menos n. E esse n vai depender de como são os parâmetros que você tem ali da sua camada limite. E também dá para trazer dá para finalizar com essa daqui, ó. Faltou o R do A também. Isso aqui também tem que ter o R aqui no meio, dividido pelo R da substância A. No final você pode ficar com uma fórmula como essa aqui para você calcular, ou seja, você tendo os dois fenômenos, a transferência de massa e a transferência de calor, você pode encontrar então quais são como é que ocorre essa troca de calor aí através desses coeficientes convectivos, e encontrar uma formulação como essa aqui, ó. T infinito menos TS é igual a entalpia de evaporação desse fluido dividido pela o R do gás vezes ρ Cp vezes o número de Lewis elevado a 2/3 multiplicado pela pressão em A na saturação, que vai ser avaliado na saturação para a temperatura da superfície, dividido pela temperatura da superfície, menos PA no infinito, dividido por T infinito. Olha que interessante. A gente tem essa fórmula, então, nos fala qual que é essa diferença de temperatura que você teria, né, na sua superfície aí, com relação ao infinito, para você ter esse fenômeno de resfriamento evaporativo. Isso aí é muito utilizado, às vezes, para você fazer resfriamento de substâncias, tentar garantir que em algumas condições você tem uma maior troca de calor, usando também essa parte do resfriamento evaporativo. Você consegue ter muita troca de calor graças a você ter essa entalpia de evaporação aqui presente. E olha só que interessante, tem algumas coisas aqui, ó, que vão depender só do que está acontecendo no ar, né? no fluido que está passando ali. Eu considerei que nesse meu desenho, o que estava passando aqui em cima era um ar, por exemplo, embaixo era um líquido ar. O que vai depender do ar, está tudo aqui, ó. Isso aqui depende do ar, ou seja, só a sua temperatura com a sua temperatura de superfície, que vai ser a mesma temperatura que você está avaliando ali para a temperatura de interface com o líquido. Isso daqui
também, ó, essas informações aqui dependem também somente do seu fluxo de ar. Essa informação aqui, essa entalpia de evaporação, é a entalpia de evaporação do líquido. Esse daqui é o R do líquido. E isso tudo aqui também depende somente do seu líquido. Ou seja, você está misturando as informações, né, de cada uma das substâncias que estão passando aí para encontrar isso aí no final. Mas o grande ganho que você tem é ter uma variação muito grande aqui de entalpia de evaporação. Permite que você troque bastante calor nesse resfriamento evaporativo, beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Essa aqui seria a fórmula que é... O livro diz que isso aqui é muito utilizado industrialmente, essa fórmula até hoje, para fazer processos, para entender resfriamento evaporativo em uma infinidade de processos industriais. E, como eu citei, né, foi o caso aí, às vezes o caso que a gente percebe às vezes de você está vestindo uma roupa que está molhada, por exemplo, é justamente esse fenômeno que está acontecendo, uma troca de calor, por como você está usando o resfriamento evaporativo para fazer isso, né? E aí a resposta que tem é o ambiente trocar calor com a sua substância para facilitar com que isso acelere ainda mais esse processo de resfriamento, de evaporação da sua substância na sua camiseta, beleza? Então, vou encerrar por aqui. Próximo vídeo a gente continua aí, vamos falar da mais importante de todas, que essa aí vai pegar bastante a parte de turbulência, que é a analogia de Reynolds. Um abraço.